Direto da redação. O Rio de Janeiro, com a repórter do Diário da Guanabara e do portal Eu Rio, Cláudia Freitas. Bom dia, Cláudia. Bom dia, Roberto. Bom dia a todos. O filme Patrícia Scioli, Juíza do Povo, teve a sua noite de pré-estreia ontem na Sala Nelson Pereira dos Santos, no bairro São Domingos, em Niterói. O filme, ele conta a história da juíza Patrícia Scioli, que foi assassinada no dia 11 de agosto de 2011 por policiais do Batalhão de São Gonçalo. Ela foi atingida por 21 tiros quando chegava em casa no bairro de Piratininga, também na região oceânica de Niterói. Esse crime, ele aconteceu então no dia 11 de agosto de 2011. A Patrícia Scioli, nessa época, ela era titular da 4ª Vara Criminal de Niterói e ela era tida como uma juíza linha dura, tinha uma forma singular de conduzir os processos que estavam na sua responsabilidade, com total ética, responsabilidade e, ao mesmo tempo, muita humanidade. Antes de ser executada, a magistrada conseguiu prender mais de 60 policiais militares, principalmente do Batalhão de São Gonçalo, que estavam envolvidos com um grupo de extermínio e de milícia. Esses policiais, né, eles estavam ali no batalhão, né, e também eles são os principais acusados aí de estarem envolvidos na morte da magistrada. E por isso ela começou logo depois de desvendar, inclusive, crimes, né, que eram tidos como auto de resistência, mas na verdade eram cenários forjados por policiais para poder incriminar pessoas inocentes. Depois disso, a magistrada, ela recebeu várias ameaças de morte, ela comunicou essas ameaças de morte às autoridades competentes e, mesmo assim, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro retirou a escolta da juíza. Esse filme, Roberto, ele também revela os bastidores dessa investigação que levou ao banco dos réus e condenou 11 policiais militares. 2 deles foram que levaram assim as penas mais altas, 36 anos de reclusão. Foram o tenente-coronel Cláudio Luiz de Oliveira e o tenente Daniel Santos Benites. Eles continuam presos na unidade prisional da PM em Niterói, mas eles não foram expulsos da corporação. Ou seja, eles recebem normalmente os seus salários. O tenente-coronel Cláudio, ele recebe um soldo de R$54 mil, já o tenente Benites, ele faz medicina e recebe por mês R$10 mil. Esse filme, ele foi dirigido, ele teve roteiro e também foi dirigido pelo jornalista Humberto Nascimento, que é primo da juíza Patrícia Scioli, e ele faz um mergulho na vida pessoal e na vida profissional da magistrada e revela aspectos surpreendentes até para a própria família, né? E ao mesmo tempo muito humanos dessa magistrada. Ele conta esses detalhes na entrevista que nós fizemos ontem à noite com ele durante a pré-estreia. Vamos assistir. Olha, qual foi a ideia de fazer esse documentário, né? Deixar um registro para a sociedade, para o país, do tamanho que era a Patrícia Scioli, do tamanho que era e que é, né? Porque o caso foi muito bem coberto pela imprensa, a polícia investigou muito bem, o caso foi esclarecido rapidamente, as pessoas foram presas, julgadas e condenadas. Mas a história da Patrícia estava muito restrita às páginas policiais. Ela tinha uma bagagem de coisas boas e ricas da vida dela que precisavam ser contadas, personagens absolutamente surpreendentes e maravilhosos, né? Para falarem sobre a Patrícia. Então a gente mergulhou nesse universo dela, tanto de trabalho quanto universo familiar,
E a gente até foi descobrindo coisas que nem a gente mesmo sabia, nem a família sabia. Detalhes de personagens que pra gente foi muito surpreendente. E a gente começou a ver fotos e documentos e ver que aquilo tudo era verdade, aquelas pessoas de fato conheciam, tinham um envolvimento maior com a Patrícia. E aquilo abriu, assim, abriu um campo de saber que a Patrícia era uma pessoa extremamente generosa, né? E isso, de certa maneira, nenhum jornal consegue passar essa emoção. A gente precisava de tempo para contar, né? E um tempo que as páginas dos jornais não têm esse tempo, né? Você dá a notícia, né? Então a notícia já tinha passado, mas a memória ficou e a gente tinha que contar essa memória de uma maneira melhor, né? E eu acho que foi isso que a gente tentou fazer e pelo visto a gente conseguiu prestar uma homenagem à Patrícia e colocá-la do tamanho que ela merecia. O que você acha, Alberto, que mudou na questão da segurança pública, das políticas de segurança, da morte da Patrícia para cá, até tudo que aconteceu? A gente fica triste porque a gente vê que as coisas não mudam, né? Eu tenho 30 anos de jornalismo e desde antes da morte da Patrícia eu vejo que as coisas continuam se repetindo. A Patrícia morreu por um ideal, morreu tentando fazer cumprir a lei e a gente vê que essa memória, esse legado está se perdendo porque as coisas estão novamente saindo do controle, né? Existe um estímulo à matança, como se isso fosse resolver alguma coisa, né? Não resolve há 30 anos, não é matando que você vai resolver, muito pelo contrário. Enfim, a gente fica triste de saber que uma parte dessa memória, pelo que ela tanto lutou, está sendo perdida por políticos que não resolvem nada. Agora, a gente fica torcendo. Eu acho que o que eu mais quis deixar nesse documentário era a Patrícia voltando do passado para dar uma mensagem para o futuro. Que país que a gente pretende? É esse? Roberto, quando o Humberto ele fala ali desse legado da juíza que está sendo aos poucos perdido, né, deixado ali no passado, ele estava se referindo também, isso ele mostra inclusive no filme, que enquanto a Patrícia ela estava atuando na área criminal de Niterói, aquela região toda teve um índice de criminalidade muito baixo, despencou, chegou a zerar. Após a execução da juíza, esses índices eles voltaram a subir novamente, infelizmente. Esse filme ele foi viabilizado por meio do edital de fomento ao audiovisual da Prefeitura de Niterói. Ele ganhou um concurso no ano de 2019, mas as gravações só puderam começar no ano de 2021 por causa da pandemia. A pré-estreia de ontem ela foi reservada a convidados, mas em breve esse filme ele vai estar disponível para a população em geral. Volto com você no estúdio. Obrigado, Cláudia. Um bom dia para você. Bom dia, Roberto.